Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrifato Cast. Uma alegria estar aqui com vocês de novo, mais uma semana. Gostaria de dar início ao episódio agradecendo aos nossos patrocinadores, né, aos nossos apoiadores, a Zoetis. Então, vamos seguir para o nosso episódio, tá bom? Eu acho que tem um grande destaque aqui na semana. Nós estamos visualizando ãh, novidades na geopolítica global como não se via há muito tempo, há décadas. Se a gente observar a Ásia ou a Eurásia, vamos falar assim, acho que é melhor a gente juntar, né? Nós estamos acostumados a ver a Rússia fazer incursões aí sobre a Geórgia, a Ucrânia, né? Territórios que não fazem parte aí oficialmente da divisão política hoje global, a gente vê isso com um certo costume. Quando a gente olha para a China, a gente vê a China avançar sobre aqueles territórios da Mongólia ou sobre Taiwan, né? Questionar a soberania aí de Hong Kong. E nós estamos acostumados com isso. Mas quando a gente vê os Estados Unidos, né, fazerem algum questionamento sobre a soberania do Canadá, por exemplo, ou do Golfo do México, que agora teoricamente passa a se chamar aí Golfo da América, ou a gente vê essas negociações mais próximas deles com o Panamá, a gente fica chocado, né, como se fosse uma coisa assim muito fora do que estamos acostumados, ou quase caricaturizado, assim, né? Então, acho que é interessante, a gente tem uma nova era de geopolítica. Nós vamos ter que analisar e aprender com ela, para onde que ela vai, né? E o que que acontece com o restante do mundo a partir disso. E eu tô falando isso por quê? Para a gente dar início à semana falando do grande porrete aí de Donald Trump, através de um tarifaço que ele anunciou sobre China, México e Canadá, né? O Canadá, por exemplo, que tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, cuja importação de carne, 37% vem de Canadá e México, né? E ele anunciou uma tarifa de 25% sobre os produtos importados de Canadá e do México. Então é interessante isso porque o México rapidamente ali se prontificou a mandar vigilância para a fronteira, né, para evitar aí ou coibir o transpasse de imigrantes ilegais através da fronteira. Então, o que a gente tinha visto estar largado até então, tá? As estatísticas, os números norte-americanos dizem que são 1 milhão de imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos por ano, vindos ali da fronteira. Não são imigrantes mexicanos apenas, tá? Acho que é importante a gente saber disso. Tem muitas rotas de imigrantes que vêm de outros lugares do globo, mas que aterrissam, conseguem entrar no México e, através do México, cruzar a fronteira e entrar nos Estados Unidos. Mas o México se comprometeu aí a mandar ali policiamento para que isso não acontecesse mais nessa medida, ou enfim, mostrou algum tipo de preocupação após o anúncio aí desse tarifaço, né? Vamos falar assim. E aí, os Estados Unidos suspenderam essa tarifação por um mês e vão reavaliar. O Canadá também diz que vai reavaliar medidas, tá, para evitar o tarifaço, que também foi suspenso por mais 30 dias. Ou seja, doeu, né? Doeu. E o que que aconteceria? Agora eu vou pro hipotético, né? Caso o tarifaço de fato tomasse lugar aí, acontecesse de fato, sobraria mais espaço no Brasil? Sobraria. Então, se a gente lembrar da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil é deficitário quando a gente olha a balança comercial dele com os Estados Unidos, ou seja, a gente importa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos importam da gente. Então, diante desse cenário, o que acontece? A gente não é prioridade nesse tarifaço, apesar de ter rusgas aí do governo brasileiro para o governo norte-americano, a gente está no fim da fila desse processo, entendo eu. Né? Não vejo o Brasil, apesar dele ter sido já citado pelo Trump por 2 vezes, eu não vejo o Brasil como uma prioridade nesse tarifaço num primeiro momento. Então, se ele de fato acontecesse, entrando no campo hipotético aqui das ideias, sobraria mais espaço para que o Brasil exportasse carne para os Estados Unidos, ainda que extra cota, porque hoje o Brasil tem a arroba mais barata do mundo entre os grandes exportadores e os Estados Unidos têm a arroba mais cara do mundo. Nós estamos falando de aproximadamente 52, US$ 54 por arroba brasileira e 105, US$ 107 por arroba norte-americana. A gente custa, vamos lá, praticamente metade do que eles custam, né? Obviamente tem aí os custos logísticos, etc.
Porém, tem ainda a tarifa, né, extra cota que entraria. Mas eu acredito que sim, que sobraria espaço para o Brasil crescer até o Brasil se transformar de segundo plano em primeiro plano. Que eu acho que, como falei, não está como uma prioridade, porque hoje a gente é deficitário com a relação na nossa relação comercial com os Estados Unidos, tá bom? Então, começamos essa semana com esse ponto que eu acho bastante importante, ponto relevante. Estamos começando a ver coisas que a gente não via, né? Pelo menos a minha geração, e causa estranhamento no primeiro momento. Vamos ver para onde isso vai parar, né? E feita essa introdução, dito tudo isso, eu acho que a gente já podia entrar falando um pouco de mercado. A gente ainda não tem o fechamento de janeiro, os números de janeiro, né? Estamos gravando esse pod aqui no dia 4 de fevereiro, então nós temos ainda não precisamos fechar os números de janeiro. Mas eu acho que algumas questões já podem ser colocadas na mesa aí, e eu queria chamar o Iago para a gente ponderar essas questões. Vamos lá, Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu, particularmente, acho que assim, a gente não teve grandes alterações da perspectiva de preço em relação à semana passada, mas acho que o entorno, né, quando a gente fala da ambiência em que o boi gordo está envolvido nessa última semana, é houve uma pressão maior para reajustes negativos. E eu pontuo isso pelo seguinte: basicamente o que a gente viu nessa última semana aí foi as escalas de abate no Brasil andando levemente, né? A gente saiu de mais ou menos 6 dias úteis para bater 8 dias úteis na última sexta-feira, ou seja, houve um leve avanço das escalas de abate. E a grande ponderação que se vê e que se faz agora é que aparentemente está chegando mais fêmea para a linha de abate. Então a gente já está vendo aquele processo que é natural, que é do aumento da participação de fêmeas e que ganha corpo até março, né, que bate o seu recorde médio durante o ano, durante o mês de março. Isso está fazendo mais peso sobre os preços agora nesse momento. O pecuarista está tentando segurar. Eu acho que o que a gente está vendo aí ainda é que, apesar da carcaça, né, bovina, está passando por um processo de que se desvalorizou até o final de janeiro, aí veio agora na primeira semana de fevereiro leve alta por conta dessa demanda mais forte de início de mês. O que a gente vê é que houve um processo de desvalorização para essa carcaça, ela pressionou um pouco a margem da indústria e a indústria tenta repassar isso para o produtor. O produtor se mostra resistente a essas quedas justamente porque ele tem pasto hoje, né? A gente vê que as considerações, o que a gente olha, pelo menos a partir do que choveu nos últimos 60 dias, o produtor tem pasto e está tentando segurar essa média de preço aí, referência a São Paulo, próximo dos R$ 325, que é exatamente o mesmo patamar que a gente tinha na semana passada. Então, o mercado aí está demonstrando uma tentativa de segurar o preço nesses patamares. O grande ponto é, a partir de agora, se ele vai continuar conseguindo manter esse nível de preços ou se a oferta que chega para a indústria, principalmente de fêmeas nesse momento, vai ser o suficiente para trazer o preço para baixo. A gente viu na bolsa, né? A gente comentou na semana passada e, de certa forma, viu um pouco durante essa última semana, né? Durante esses últimos 7 dias, uma pressão negativa até ontem, né? O preço do boi gordo para maio lá na bolsa bateu os 315, que é o menor, que foi o menor patamar negociado de fechamento desde lá de 27 de dezembro. Hoje, dia 4 de fevereiro, está tendo uma leve alta aí, que a gente está observando uma leve valorização dos contratos futuros nesse momento. Mas acho que o mercado está pontuando e descrente nesse momento especificamente de que a gente vai passar por um processo de valorização nesses próximos dias e meses. Então, lembrando que a gente fechou janeiro 25, né, com uma média de preço em torno de 324, 325 no CPEA, e a referência para maio até ontem era de 315, ou seja, o mercado pontuando uma queda de dez reais daqui até o final até o final do mês de maio. Eu acho que esse é um grande ponto para ficar atento. Essa ponderação que você trouxe sobre Estados Unidos, sobre o comércio global e tudo que está acontecendo, acho que influencia, o que tem acontecido tem influenciado no dólar. O dólar negocia hoje, né, dia 4 de fevereiro, no seu menor nível dos últimos 60, 70 dias. Desde novembro a gente não tinha um dólar batendo 5,83, que é o que está acontecendo agora. Isso, obviamente, tira um pouco da nossa competitividade no mercado internacional, porém, o fato é que mesmo com esse dólar mais barato em relação ao real nesse momento, a gente ainda tem uma precificação em reais por arroba, e em dólares por arroba, nos melhores níveis do planeta, tá? Então, você vai comparar mesmo com a Argentina, Paraguai, Austrália, a gente tem hoje uma arroba relativamente barata frente a esses outros grandes players. E acho que, como consideração, né, falar só um pouquinho sobre Estados Unidos, você trouxe a adição, né, falou sobre como México e Canadá são importantes da perspectiva de
animal de carne bovina, né? O México também é um grande referencial de exportação de gado em pé para os Estados Unidos. Então você tem essa participação de gado em pé no abate e na comercialização de gado do próprio Estados Unidos. Eu acho que é um ponto muito importante e que se a gente for avaliar até a precificação futura ou os preços físicos nos Estados Unidos também respondem a isso. Teve o fato de que a gente teve uma temporada de frio extremo nos Estados Unidos e isso atrapalhou um pouco a conversão alimentar dos animais e reduziu um pouco a produção de carne bovina por lá. Mas também teria esse fato, né? Se de fato os Estados Unidos aumentar as tarifas, né, esse mês que vem, quando retornar e falar que não foi efetivo o que o México fez, a gente tem uma grande ponderação sobre aumento de preços, se caso as tarifas venham a ficar, né, sobre aumento de preços para a carne bovina nos Estados Unidos, que já estão altas e que devem continuar com o processo de diminuição de produção. Se você adiciona esse ponto aí de mais tarifas sobre grandes exportadores para os Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos aí tá pelo menos para carne bovina, numa sinuca de bico aí que ele tá se colocando dessa perspectiva de aumentar as tarifas de importação. Então, acho que é um grande ponto para ficar atento aí por conta justamente dessa participação desses dois países dentro do que é a importação de carne bovina dos Estados Unidos. Uhum. É interessante que a gente está falando dessa possível queda de pressão inflacionária por um acordão aí possível entre China e Estados Unidos. Isso seria reforçado também pela política de combustíveis, pelo menos declarada até agora, né, norte-americana, que é de aumentar as reservas de petróleo domesticamente. Nós já falamos sobre isso aqui. E, assim, todo mundo quer fazer a transição energética, mas ninguém fez de fato ainda. Então, o fato é que essas reservas ainda têm importância, elas ainda são precificadas, né? Então, esse eu acho que seria um grande gatilho de redução da pressão inflacionária. Não sei se deflação, porque deflação também não é uma coisa que a gente aprecia muito, né? Mas seria importante para reduzir essa pressão aí. E é E um aqui cenário muito internamente também, dicotômico, né? né, Lígia? Uhum. Acho que é um cenário muito dicotômico, só para desculpa te interromper, mas quando a gente avalia dessa perspectiva, ou seja, a gente está falando de um possível acordão entre China e Estados Unidos que pode trazer um cenário deflacionário para o mundo, mas ao mesmo tempo, se não der certo, é um cenário inflacionário, porque aí se aumenta tarifas para basicamente todas as economias do mundo, a não ser que aí a gente exclua um pouco os Estados Unidos, mas acho que é meio impossível dentro do quadro atual, mas é um Ah, com cenário que certeza. é muito mais inflacionário daí, né? É, eu acho que sim. Mas, assim, vendo, eu acho que tem uma coisa que talvez equilibre a outra, a gente precisa ver em que medida. E aí, essa tal dessa medida, que é sempre o grande mistério, né? Agora, ô Stefan, como é que você viu isso chegando em cima dos grãos? Bom, Lígia, a princípio, né, acho que os fatores aí que tiveram maior destaque, né, foram em relação à Colômbia, foi alguns meses atrás, impactando mais no milho. O México também tem um impacto significativo aí no milho dos Estados Unidos. Acho que vale colocar que México é o maior comprador de milho dos Estados Unidos, então para praticamente 40% de todo o milho que os Estados Unidos exporta tem como destino México. E a Colômbia, que tem um acordo, né, bilateral ali com os Estados Unidos, um acordo entre os dois países, e ela compra cerca de 6 milhões de toneladas de milho por ano. A Colômbia figura entre os 10 maiores importadores de milho do mundo, e o México está ali, se eu não me engano, o primeiro ou segundo maior importador de milho do mundo. Então, acho que isso tem um impacto mais relevante no milho nesse momento que a gente está com um cenário mais delicado aqui no Brasil, né, em relação à colheita da soja, plantio do safrinha bastante atrasado, e isso trazendo aí um fervor no mercado, principalmente na B3 que a gente está vendo aí desde a semana passada aí o mercado bem consistente, bem firme, traçando patamares mais elevados. Na soja, ainda nenhum impacto significativo aí, né, principalmente porque está diretamente relacionado à China e Estados Unidos. Mas o que a gente olha é que os preços, principalmente em Chicago, soja, milho, trigo, eles acabam trabalhando entre si para fazer algumas correções ou alguns movimentos. Quando a gente fala também do aspecto de decisão dos Estados Unidos, que já está olhando aí a safra 25, 26, né? O que vai plantar em relação à próxima safra. O indicativo é que o produtor norte-americano amplia a área de milho em detrimento da soja, e isso seria
passa um sinal um pouco mais positivo para a soja aqui no Brasil. Mas no caso da figuração, né, a segunda hipótese aí, que seria um acordo China e Estados Unidos de forma mais um acordo e não um conflito aí entre as tarifas, né, como a gente viu esse episódio do final de semana e até hoje, terça-feira, né, um acordo entre os dois países não seria tão interessante para o Brasil, né? A soja aqui, por mais que ela é mais competitiva, né, você acaba tirando talvez um pouco de demanda por um contrato entre os dois países. Tudo bem, há uma preferência da China pela soja brasileira, isso é dado, mas um acordo entre os dois países não seria interessante, da mesma forma para o milho também, né? Eu acho que vale colocar, né, a China, há 2 anos atrás, ela veio para o mercado brasileiro como o maior importador de milho. Ano passado, ela não teve aí um movimento tão forte na importação de milho a nível mundial. Ela reduziu aí praticamente 10 milhões de toneladas de um ano para o outro as importações de milho. E agora fica o contexto para 25, né? O que pode acontecer com a safra da China em relação ao milho, né? A gente está tendo problemas aqui na América do Sul com a Argentina, com o Brasil aí que está em evidência. Estados Unidos tem um cenário de milho mais delicado também a nível global. Quando a gente olha estoques mundiais de milho, a gente está no terceiro menor nível dos últimos 12 anos. Então há um contexto de precificação de milho que ele é mais sustentado em detrimento da soja, né? Mas há uma conjuntura aí que, de fato, para a soja ele coloca dois cenários aí bem discrepantes, mas para o milho o cenário fundamental ele é mais altista, né? Uhum. Então, e um ponto importante também, né, em relação a Estados Unidos e Canadá, né? Os Estados Unidos ele importa do Canadá, importa a fertilizante potássico, cerca de 8, 9 milhões de toneladas por ano. 80% desse volume tem origem do Canadá. E o Canadá, ele figura ali, ele é o maior produtor mundial figura junto com a Rússia, a Bielorrússia, são os três maiores players do mercado de fosfato, de potássicos do mundo. Então tem uma relevância aí na precificação desse fertilizante, e isso também mudaria ali estruturalmente o cenário de decisão do produtor dos Estados Unidos. Uma vez que É. KCl, né, é muito importante aí para a cultura da soja. A gente sentiu algum efeito disso no mercado de fertilizantes ou ainda é cedo? Ainda é cedo, Tá. a gente não teve nenhum É, nem se efeito, concretizou, né? Mas já tá todo mundo de orelha sim, em pé. É. sim. O mercado de fertilizantes ele trabalha com alguns fundamentos já à parte do cenário de conflito, né? Já vem aí se sustentando desde o final do ano passado, escalando patamares ali mais elevados, os preços em dólares a tonelada, pela própria conjuntura de oferta e demanda que está mais ajustada, né? As empresas canadenses ali no começo do ano já anunciaram que tem compromissos de KCl, né? é, firmados aí durante todo o primeiro trimestre, então já tem uma conjuntura aí que ela não seria tão favorável aí à precificação, né? Seria de patamares de preços aí firmes a potencialmente mais elevados. Uhum, perfeito. E como é que a bolsa está reagindo aí, Rodrigo? Muito volátil, Lívia, especialmente Chicago no dia de ontem. A gente, logo pela manhã, os futuros aí, tanto de soja quanto de milho, estavam trabalhando campo negativo. Futuros de milho abriram, inclusive, com um gap de baixa, né, na parte da manhã. E ao longo do dia, a gente teve uma reversão desse movimento, né, após aí o anúncio, né, do adiamento por pelo menos um mês da tarifa, primeiramente sobre o México e depois aí sobre o Canadá, né, que saiu na parte da noite, na verdade, após o fechamento. Mas nós tivemos aí valorizações superiores a 1%, tanto para os futuros de soja quanto para os futuros de milho em Chicago. Soja na tela agora, o contrato março, que ainda é o vigente, é uma das referências para a nossa safra aqui no Brasil, né, o março e o maio. Mas no caso, o março está trabalhando a 10,55 dólares o bushel,
está numa importante região, né, a ser monitorada. O viés é de alta no curto prazo, como eu disse no dia de ontem aí, um, um viés mais técnico, né? Ele deixou uma barra de impulso saindo de uma importante média móvel, né, que é de 20 períodos, que a gente acompanha aqui no gráfico diário. E aí tem alguns obstáculos relevantes no curto prazo, na região dos 10,70, né? Então, a gente monitora com bastante atenção. Mais detalhes sai tudo no nosso relatório Fato Agrícola de hoje à tarde, né? Nessa terça-feira à tarde. Mas esse é o viés, né? Para o milho também, né? Alguns contratos já negociando acima dos US$ 5 o bushel, o milho. O vigente, o março, está 4,90 cravado aqui na tela agora, às 11h30 da manhã, né? O contexto também é similar ao da soja. No dia de ontem, uma barra de força saindo, né? Se formando a partir da média móvel de 20. Então, um viés de alta aí no curto prazo, tanto para a soja quanto para o milho. Os fundos de investimentos aumentaram as posições compradas, tanto no milho quanto na soja, se a gente observa futuros e opções. O dado saiu na última sexta-feira e diz respeito até o fechamento da terça, né? Um dado atrasado que a gente coloca, então diz respeito até o fechamento do dia 28, mas é também ele nos traz, né, um viés positivo, especialmente para o milho. O saldo comprado aí é o maior desde meados de maio de 2022, né? Posição, um saldo líquido aí positivo de 350.721 contratos. E só pegando o gancho, né, a gente falou aqui ao longo dos últimos dias, também os fundos de investimentos renovaram o maior saldo comprado em futuros de boi gordo por lá, também nos Estados Unidos, né? A maior posição comprada, o recorde anterior havia sido em 2019 e foi renovado recentemente, de acordo com o último reporte do CFTC. Futuros de opções, eles atingiram 156.909 contratos. Um dado relevante aí a ser Bem monitorado. relevante. Bem. É. E futuros por lá também renovaram, né, junto a isso, né, renovaram também aí o maior patamar da história. Então, para ficar de olho nesses dados, mercado acompanhando, voltando para os grãos, a evolução da safra sul-americana e toda essa questão, né, dessas relações comerciais, né, que acho que ainda tem muito por vir, né, esse adiamento. Então, em teoria, vamos ver, né? Entraria em vigor no caso do México e Canadá a partir de hoje, postergou por um mês, mas China, em tese, entrou em vigor, né? 10%, vai manter essa volatilidade elevada ainda por bastante tempo. E trazendo já para o Brasil, né? A gente acaba que tem um reflexo aqui também. Na B3, contrato de milho futuro negociando a R$ 76,39 a saca, tendência indefinida no curto prazo, mas a gente vê uma sustentação maior nos vencimentos mais longos, tanto no maio, mas especialmente no julho e no setembro, que são os contratos que são referências para o milho safrinha aqui no Brasil. O Stefan já comentou também, né? A gente tem aí um atraso relevante, tanto na colheita da soja, e é refletido, né, no plantio do milho segunda safra. Nós tivemos o dado da Conab no dia de ontem, e é um dado relevante que a gente também vem acompanhando de perto e adiciona prêmio de risco às cotações do cereal na B3. Mercado doméstico também fortalecido. No dia de ontem, o indicador CPEA, base Campinas, veio a R$ 75,32 a saca, uma valorização frente à semana passada, né? Na segunda-feira foi de 74,04. E para a soja a gente teve um pequeno recuo aqui no indicador do mercado doméstico. CPEA base Paranaguá, no dia de ontem veio a R$ 130,04 a saca. Uma pequena queda frente aos 132,29 da segunda-feira passada. Só para pontuar aqui, boi gordo, futuro, falando aqui do fevereiro 25, né? Segue lateralizado. Hoje ele flertou com os 323, né? Tá tendo uma recuperação, e a Iago pontuou isso, né, para o maio, mas no fevereiro aqui ele bateu dos 322,90 na máxima de hoje, na tela agora 321,95, mas bem encaixotado, né, no curto prazo. Isso é facilmente visualizado aqui no gráfico diário. E também para fechar,
Na última sexta-feira nós tivemos aí a última liquidação desses futuros de boi gordo na B3 por parte do indicador CPEA, né? Foi no dia 31, sexta-feira. A partir de agora, né, de fevereiro, a liquidação, a média dos últimos 5 dias vai ser pelo indicador do Datagro. E esses foram os pontos mais relevantes aí. Quero ver quem vai virar teto de vidro daqui para frente, hein? É, minha gente. Tá bom, muito bem. Vamos para a semana aí. Acho que tem bastante coisas grandes acontecendo e acho que muitas delas a gente vai ter que precisar ver acontecer para conseguir mensurar as micro consequências depois, né? E é assim mesmo, né? Tá bom? É isso. Simbora? Vamos para cima. Beleza? Valeu, turma. Bora. Boa Valeu, semana. Valeu, boa um semana. abraço. Valeu, Simbora. pessoal.